Bom, gente, no meu já são 8 horas e... 8 não, 9, né? 9 horas e 2 minutos praticamente. Enquanto os irmãos vão se conectando aí, nós vamos dar continuidade então. Queridos, então lembrando, nós estamos estudando o livro do Apocalipse e a intenção é apenas cumprirmos o que nele está escrito, tá? Paulo diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos buscando o quê? Conhecimento, informação bíblica, ainda que algumas informações nós não vamos ter o entendimento, e não precisamos nos preocupar com isso agora, né? Porque conforme o próprio Apocalipse diz, né? 1:3, né? Bem-aventurado, felizes são aqueles que leem e ouvem e guardam as palavras desta lei, porque diz respeito a um futuro, né? Então eu acredito que à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, então as coisas vão fazendo sentido e vão ganhando forma, né? Na nossa vida, ok? Então, queridos, eu queria que a gente pudesse, então, dar continuidade. Ontem nós paramos no versículo 6 do capítulo 8. Mas, assim, dentro do contexto daquilo que nós vamos falar hoje, vale a pena, pelo menos, lermos, repetirmos os 6 primeiros versículos do capítulo 8, tá? Ainda que já vimos isso ontem. Diz assim, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora, viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Então aqui nós vemos o último selo sendo aberto por Jesus, né, na visão ali de João. Então agora ele vê 7 anjos, cada um com uma trombeta, tá? E diante do trono, tá? Versos 3. Outro anjo que trazia um incensário, tá? De ouro, aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações, tá? De todos os santos. Isso significa que as orações dos santos, ou seja, a minha oração, a sua oração, estavam ali naquele local, naquele lugar. O que a palavra do Senhor fala que nós ficam em taças, né, em copas, em taças de ouro, tá? As nossas orações, nós vamos acumulando, por isso que nós nunca devemos deixar de orar. A nossa oração deve ser algo constante, independente de resposta ou não, isso não importa, nós devemos acumular a nossa oração, né? Versos 4 diz assim, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, que são as nossas orações, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Meu Deus. O que nós fizemos, irmão? A pergunta é o que você fez? O que eu fiz? O que a gente colocou nessa oração, irmãos? Que quando Deus junta brasa do altar dele e põe naquele incensário, né, junto com as nossas orações, que aquilo é derramado sobre a terra com trovões, relâmpagos, terremotos. Meu Deus, eu acho que quanta oração que não tinha ali, dizendo assim, meu Deus, até quando essa injustiça, essa maldade? Então quer dizer que agora, irmãos, as trombetas tocando tem a ver com Deus? Não. Tem a ver com as nossas orações, ok? Eu quero posicionar você nisso. Porque você vai começar a ver coisa aqui que você fala, meu Deus, como é que Deus fez isso? E não foi Deus, foi eu e você, nas nossas orações, tá bom? E livre aqui de julgamento se foi certo ou errado, mas foi as nossas orações e está escrito. E eu quero que você então siga esse raciocínio e veja o que a gente faz e ainda vai fazer, né? Então, quando a Bíblia fala assim, dura coisa é cair na mão do Deus vivo, pois eu digo para você, dura coisa é cair na nossa mão. Que Deus é misericordioso, meu Jesus. Deus manda Jesus, manda o Filho dele, é nós que não temos misericórdia. E aqui a prova, tá? Não da nossa maldade, mas primeiro, que Deus ele responde às nossas orações, só tem o tempo certo, tá? E Deus não vai deixar uma oração sem ser respondida. Então agora você vai ver, tá, o que foi que você orou. Se você não sabe o que você orou, você vai ver agora, tá bom? Vamos lá, continuando então. A partir do versículo 6, então, começa a tocar as trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo, né, tocou a sua trombeta e granizo, fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Tá? Lembrando que tudo parte lá daqueles, né, do capítulo 8, do versículo de 1 a 5, tá? Daquela cena que nós acabamos de ler. Então agora o primeiro anjo toca a trombeta, tá? Diz que há uma chuva de granizo
e fogo misturado com sangue, é lançada sobre a terra, foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Ou seja, esse primeiro toque da trombeta traz aqui eu vou colocar assim, um juízo. Um juízo, porque assim, não é Deus fazendo mal, é Deus respondendo orações, tá? Do que orações que foram feitas pedindo justiça. Então agora aqui é um tempo de justiça, isso que você entender, de juízo. Então foram juízos. Cai granizo, cai fogo, né? Cai sangue, foram lançados sobre a terra. Então observe que aonde cai isso? Sobre a terra, tá? Sobre um terço das árvores e toda a relva verde, tá? O segundo anjo toca também a trombeta, versos 8. Algo como um grande monte em chamas, agora é lançado no mar. O granizo sobre a terra, agora sobre o mar. Observe que vai ter terra, mar, rio e assim por diante, tá? Então, o primeiro sobre a terra, o segundo sobre o mar. Tá? O que aconteceu? Transformou-se em sangue. O mar transformou-se em sangue, né? Um terço, pega o mar que existe hoje, divide em três, um terço. Tornou-se em sangue. Se é uma obra milagrosa, que nem o Nilo, ou se foi justamente porque a queda deste monte, né, que a gente não sabe exatamente se é um monte, se é um asteroide, se é outra coisa, né, um demônio, sei lá, que mata os animais aquáticos, né, e suja de sangue. A gente não... Enfim, um terço vai virar sangue, tá? Esse que importa. E o verso 9 diz assim: morre um terço das criaturas marítimas, que eu acabei de dizer. Foi destruído um terço das embarcações. Um terço das embarcações, tá? É bastante, hein, gente? É bastante, tá? Um terço... então, tudo isso na segunda trombeta. O terceiro anjo toca, então, a terceira trombeta, tá? Que cai do céu uma grande estrela. Primeiro caiu o granizo, segundo caiu um monte, né? Agora uma grande estrela. Aonde que eu entendo que talvez, irmãos, essas imagens, né, um monte, granizo com fogo e sangue, elas são linguagens figuradas. Porque, por exemplo, aqui, o terceiro anjo que toca a trombeta e cai do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios, das fontes de água. Se você vê a referência, quando você pensa em caiu do céu, você pensa logo em Lúcifer, né, no diabo, ele e os seus demônios caiu do céu. E você vê em Ezequiel falando que ele era uma estrela, né? Não uma estrela como a gente vê, mas, né, a linguagem figurada estrela tem a ver com anjos, né? Ele era um anjo que caiu. Então, aqui pode estar se referindo, né, ao diabo? Pode, mas enfim, não vamos se atentar a adivinhar ou, né, tentar correlacionar uma coisa que nós não temos certeza. Então vamos só ler. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre o terço dos rios. Então já caiu sobre a terra, já caiu sobre o mar, né? Agora então cai sobre os rios e das fontes de água. O nome da estrela é Absinto, tornou-se amargo um terço das águas, muitos morreram pela ação das águas que a tornaram amargas. Agora começa a imaginar, gente, a situação das pessoas que estiverem aqui na terra, tá? Eu acredito que isso aqui acontece no período da tribulação, onde nós não estamos mais aqui, eu creio assim, tá? Mas imagina quem está aqui. Então, primeiro agora sofre nos mares, né? E não só nos mares, porque se cai uma estrela no mar que mata um terço dos animais, atinge também... cadê aqui? Atinge também um terço da terra, um terço das árvores, toda a relva, tá? Depois cai sobre o mar, destruindo as criaturas marítimas, um terço das embarcações. Agora então cai sobre os rios, tá? Fazendo com que estas águas potáveis se tornem amargas e as pessoas que dela bebem morrem pela ação das águas que se tornaram amargas, ok? Aqui diz que o nome dessa estrela é Absinto, tá? Versos 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol. Então agora, veja bem, atingiu terra, mar, rios, né? Agora atinge o firmamento, porque agora um terço do sol, um terço da lua, tá? Um terço do sol, um terço da lua, das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz, um terço da noite ficou sem luz. O dia que era, né, de 24 horas, sendo, né, normalmente, né, um período disso, né, de escuridão e um período de luz, dependendo do seu hemisfério, de onde você está no globo.
Um terço do Sol é atingido, um terço da Lua, consequentemente, também perde a sua luz, afinal de contas, né, quem ilumina é o Sol. Se o céu perder um terço, é óbvio que a Lua vai perder um terço também da sua luminização, tá? Acompanhe comigo, versos 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz. Então agora, no meio desse cenário todo, parece uma águia gritando, ai, 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 né? Ou quem sabe só estava, né, cantando o som da águia, mas que parece um ai, né? Né? Mas ouve-se 3 ai, essa é a ideia. Dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então aqui é um alerta, dizendo assim, se até aqui, né, as respostas foram violentas contra a terra, contra o mar, contra os rios, né, contra o firmamento, o sol. Então agora, né, a partir de agora, tá, que vem a ser a 5ª trombeta, ou o 5º anjo tocando, né, ai dos habitantes da terra, porque a coisa agora vem diretamente endereçada. Tá? Capítulo 9, versos 1 diz assim, o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Tá? A estrela foi dada uma chave do poço do abismo. Então olha só, por isso que eu falo, essa estrela não é um meteoro. Por que meteoro recebe uma chave? Então assim, me faz, né, a leitura que eu faço, para mim entender melhor, eu penso assim, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu. Qual a estrela que caiu do céu? E foi dado sobre a terra, né, a estrela foi dada a chave do poço do abismo, que é onde estão os demônios. Tudo bem, Jesus vai lá depois e tirou, né, a chave da mão dele, né, a chave da morte da mão dele, mas foi dado a ele, ok? Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de um grande gigantesca fornalha. Quando foi aberto esse abismo, abriu-se o forno, saiu aquela fumaça. Tenta ver essa figura, já explico o que significa isso. Tá? O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, eles foi dado poder como os de escorpiões da terra. Então, assim, desde quando, né, gafanhoto tem poder de escorpião? Mas tudo bem, você já vai entender melhor. Versos 4, eles receberam as ordens. Então aqui no versos 4 começa a mostrar os limites que foi dado a eles. Por quê, gente? Deus sempre está no controle, tá? O diabo nunca teve no controle de nada. Então o que Deus faz é dar limites, né, para que de atuação. Lembrando que, mas por que Deus dá limite? Porque assim, na verdade, não é Deus dando limite para eles fazerem o mal, é o contrário, é Deus limitando o mal deles que nós pedimos que eles fizessem. Tá? E eu já vou explicar melhor para você. Só falando um pouquinho desse retrato, desse abismo sendo aberto, dessa fumaça saindo, desses gafanhotos. Daqui a pouco vai ter a descrição deles, né? Cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão e assim por diante. Coroa na cabeça. Você vai lembrar bastante de um filme que teve dos Vingadores, acho que é dos Vingadores, daquele que tem o Hulk, que tem não sei o quê, né? Uns demônios que saíam, né, da terra, assim. Era igual, eu vejo que eles tiraram daqui a imagem daqueles, sei lá, extraterrestres, não sei que ali representava. Mas enfim, eu entendo como uma permissão de Deus realmente para que o abismo seja aberto, os demônios, né, que saem para devorar os homens, tá? Detalhe, você vai ver que agora então que vem uma palavra de Deus limitando a ação desses demônios, ou limitando a ação deste mal, ou desse juízo, vamos dizer assim. Porque o verso 4 diz assim, eles receberam ordens para não causar dano, tipo, seja vocês quem forem gafanhotos, né, que tem fere como escorpião, que tem todas aquelas características. Eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra, ou seja, não mexe na relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Queridos, olha só como isso aqui é uma liberação, né, para que o destruidor venha fazer o mal, sim, mas para quem? Para quem a vida toda adorou ele, para quem a vida toda plantou ele, para quem a vida toda cultivou esse mal. Então agora esse mal vem o quê? Vem recompensar quem sempre plantou ele. Porque quem não plantou esse mal, há uma ordem dizendo assim que ele não toque aqueles que têm, né, o selo de Deus na testa. Você está entendendo? Porque quem tem o selo de Deus na testa, queridos, pode até ter vivido em meio ao mal, mas não querendo fazer o mal. Pode até ter pecado, escorregado, mas sempre se cobre com o sangue de Jesus.
porque não tem o mal, né? O sinal da testa é o sangue de Jesus, que não só é uma carteirinha que carregamos no bolso dizendo somos cristãos, mas o sangue de Jesus é verdadeiramente o sinal que somos seguidores de Cristo e que andamos como Ele, como pequenos Cristo. Então observe que aqui, este mal que é liberado aqui, é liberado como que? Como uma colheita para quem plantou, e aquela velha história, né? Aquilo que você plantou, você vai colher. Então, é um ato de maldade de Deus? Não, ao contrário. É um ato de que Deus fala assim, aquilo que você semear, você vai colher. Assim como nós estamos semeando coisas boas, nós colhemos coisas boas, inclusive mediante as coisas ruins que nós plantamos de forma errada e se arrependemos, Deus nos perdoou, então nós colhemos o perdão, mas tem muitas pessoas que vocês vão ver que não são assim então, e precisam colher o que plantou, e o que plantou foram isso, então agora vamos colher isso. Tá? Então, Deus limita, né, o mal desses gafanhotos, tá? Para as pessoas que, para alguns plantas, árvores, para as pessoas que têm o selo de Deus na testa. Verso 5, não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Ou seja, mesmo aqueles que a vida inteira plantaram o mal e agora estão colhendo o mal, Deus teve misericórdia, chegou para eles e falou assim, olha, vocês também não podem matar eles, vocês podem afligir eles por 5 meses. Queridos, por que Deus deixa vir uma pandemia por 2, 3, 4, 5 meses, sei lá? Não é para a gente parar e falar, meu Deus, fui eu que fiz isso, eu que provoquei isso, e me arrepender? Não é isso? Então tá, então Deus dá agora 5 meses para eles atormentar. Ó, a agonia que eles sofreram era como a picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, porque Deus não permitia, né? Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Sim, tem uma ordem, Deus é soberano, está no controle. Os gafanhotos pareciam cavalos. Aqui começa a descrever então a figura dos gafanhotos, como eles pareciam cavalos para a batalha, tinham sobre a sua cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto humano, e os cabelos deles eram como de mulher, os dentes como de leão, tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas eram como barulho de muitos cavalos, carruagens correndo para a batalha. Versos 10, tinham cauda e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses, que essa que foi a ordem, né? Tá? Versos 11, tinham um rei sobre eles, e aqui preste muita atenção, esses gafanhotos tinham um rei sobre eles, que foi aquele que abriu lá o abismo, tá? O anjo do abismo, olha só, agora já chama de anjo, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon, e em grego Apolion. E se você for ver o significado tanto de Abdon como Apolion, significa o destruidor. Paulo diz assim que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o destruidor. Tá? Na mitologia grega, Apolion, queridos, tá? Era um deus. Sim, era um deus que era cultuado. Né? Zeus era, digamos assim, o número 1 e Apolo era o 2. Tá? Onde o povo adorava ele. Né? Então aqui, quem que criou esses monstrinhos aqui, gente? Foi a idolatria, foi a idolatria, a religiosidade, ou seja, as próprias pessoas que criaram esse monstrinho. Né? O primeiro ai passou, 2 outros ainda virão. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ela disse o 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês, ano, foram soltos. Então observe que há anjos sendo presos ou impedidos por uma hora, dia e ano determinado por uma função específica. Verso 16, o número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas coraças eram vermelhas, começa a falar dos pés, como fogo azul, como jacinto, amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava fogo, fumaça, enxofre. 1/3 da humanidade, agora então, toca a humanidade, né? Daquela que está aqui, né, gente? Entendemos que nós não vamos estar aqui, ok? 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeça como os quais feriram as pessoas. Aqui, queridos, é a visão que João está tendo. Então, muita coisa hoje, se João fosse dar a descrição, ele poderia correlacionar com outras coisas. Ele correlaciona com aquilo que ele tinha, a visão na época, ok? Agora, observe versos 20, irmãos, o 20 e 21, e a chave nós paramos aqui. Diz assim:
O restante da humanidade que não morreu, porque um terço morreu, por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Ou seja, as que morreu porque era consequência das obras das suas mãos. Porque nós vimos lá no versículo anterior, né, que é no versículo 4, que a nós, ou a quem tinha o selo, não foi dado, né, a autorização para eles tocarem. Tá? Então aqui, veja bem, quem que morre? É importante você saber disso. Porque é importante você saber que num tempo de juízo não morre qualquer pessoa. Não, tem gente que Deus fala, não, esse você não toca, independente da idade, independente se tinha grupo de risco ou não, se é criança, se é velhinho, se é... Não. Esse tem o selo de Deus, esse ninguém toca. Ninguém toca. Tá? Mas o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Ou seja, os que não morrem é para quê? Justamente, tá? Aqueles que mereciam morrer e não morreram, para que pudesse ver esse juízo e se arrepender. Mas aqui a Bíblia está dizendo assim, que eles não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os Apolions da vida, os Apolos da vida, e os ídolos de ouro, não deixaram de ser idólatras, né? Nem ídolos de prata, de ouro, de bronze, de pedras de madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Versos 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais, dos seus roubos. Ou seja, queridos, mesmo com tudo isso que nós estamos aqui vendo e pontuando, tá? Tudo que aconteceu, né? Então vamos lá relembrar. Toca a primeira trombeta, cai lá do céu granizo, fogo e sangue, afeta a terra, né? Traz ali um terço de destruição sobre os vegetais, algumas coisas naturais. Depois cai outro, toca o segundo anjo, cai sobre o mar. Um terço dos animais do mar, transformando a água em sangue. Um terço dos mares, um terço dos animais marítimos, um terço das navegações, das naus. Tá? E mesmo assim, entenda que você pode até fazer uma correlação, irmãos, de tudo isso que está acontecendo aqui com as pragas do Egito. Lá do Egito, para que foram as pragas? Para que os egípcios se arrependessem. Mas cada vez que eles vinham as pragas, eles ficavam terrivelmente abalados por aquilo. O faraó mandava chamar Moisés, lembra? Mas de repente endurecia o coração e não vamos, e que vem a segunda praga. Mas é mais ou menos isso. Então você vê que é um povo de dura servil, obstinado, mal realmente, que ama os prazeres do mal. Então você vê o quê? Aqui, queridos, Deus, na verdade, Deus não é a pessoa que está fazendo este mal, que está enviando esse mal. Não, na verdade, Deus está respondendo uma oração nossa, lá do capítulo 8, verso 1 a 5, lembra? Do incensário, ele só põe o foguinho do altar dele para ativar as nossas orações. Então, na verdade, tudo isso que está acontecendo, irmãos, é resposta às nossas orações. Do tempo que você orou, que eu orou, e falando, Deus, mas quando, até quando, não sei o quê, porque o mal, porque a maldade, porque não sei o quê, tudo tem um tempo, um dia, uma hora para acontecer. E aqui então está acontecendo tudo isso em resposta às nossas orações. É Deus mostrando para mim e para você, olha, eu sou justo, eu apenas estava contendo a resposta da oração de vocês, para que este povo tivesse misericórdia e se arrependesse. E agora então eu mando pragas, eu mando anjos tocando trombeta, destruindo, primeiro assim, tipo assustando, né? Um terço da terra, um terço do mar, um terço das águas potáveis, né? Dos rios, das fontes, né? Mexo no céu, nas estrelas. Meu, vai assustar, alguma coisa vai assustar esse povo, ele vai se arrepender. Mas o versos 20 do capítulo 9 fala que mesmo assim, né, eles não se arrependeram das suas obras más, não pararam de adorar demônios. Então, daí vem Deus e destrói tudo. Você fala, meu Deus, como Deus é mau. Não, Deus não é mau, gente, ao contrário. Deus é muito bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. É isso que as pessoas precisam entender nesse tempo. Deus é misericórdia. O que ele está tentando fazer aqui é salvar este povo que está na ilusão ou na cegueira espiritual e não consegue enxergar. Não consegue enxergar um Deus tão maravilhoso, que está retendo. Nós vemos aqui ele retendo, nós vemos aqui em alguns versículos, no versos 4 do capítulo 9, né, eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus da testa. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhe dano por 5 meses. Aquela coisa, eu deixo eles sofrer com uma pandemia dessa aí por uns 5 meses, daí eles vão se arrepender, passa a pandemia, continuam, né, prostituindo, continuam se
deleitando nos seus prazeres sexuais invertidos, antinaturais, continuam matando, roubando, fazendo seus feitiços, idolatrando, roubando, assassinando, queridos, como diz lá o versículo 21 do capítulo 9. Então, vocês estão conseguindo enxergar o Apocalipse como um livro de restauração de Deus e de cumprimento da sua palavra? Porque é Deus tentando salvar, sempre salvar. Chega uma hora que ele precisa, sim, ser Deus e cumprir a sua palavra. Então, se ele diz que vai responder a oração dos santos, então ele tem que responder Apocalipse 8, do 1 ao 5, que são as nossas orações. E quando o anjo pega a brasa do altar, coloca no incensário, e aquele incensário é derramado sobre a terra, está dizendo assim, ó, tá aí a resposta das orações de vocês. E agora, então, as trombetas começam a tocar. O que está tocando aqui? A resposta das nossas orações, gente. Por isso, eu digo para você, nós temos que orar sim, sem cessar. E a Bíblia diz aqui, olha como é importante a nossa oração, olha como nós aqui estamos regendo, na verdade, todas as coisas, tanto do bem quanto do mal. É o ser humano que está comandando o bem quanto o mal, tá? Então, se o mal está vencendo, é porque tem mais gente, né, fazendo mal do que gente fazendo bem. Ainda que tenha muita gente com o nome de evangélico, né, ou de cristão, ou de protestante, seja o que você quiser chamar. Mas enfim, uma coisa é verdade, a igreja tem orado e essas orações estão diante do Senhor, do trono de Deus, né? Estão ali para serem respondidas. E neste tempo aqui, o que vai ser derramado sobre a terra é a resposta das nossas orações. Então, está em tempo de você avaliar as suas orações, está em tempo de você avaliar o conteúdo delas, o que você pede, porque Deus vai responder. Se você fala, Senhor, eu clamo por justiça, eu clamo, eu quero ser vingado. Queridos, está aqui, ó, pode ter certeza. Mas até na vingança que você pede, eu peço, Deus tem misericórdia e vai dar chance dele se arrepender. E eu e você vamos ter certeza que aquele que foi para o inferno tem que ir para o inferno mesmo. Porque teve toda a chance do mundo, teve pragas, teve um monte de coisa sendo derramada, vendo sinais nos céus, na terra, no mar, nas águas, nos rios, né, em todo lugar, vendo demônios sair do abismo, vindo, ferindo pessoas, matando pessoas, tá? E mesmo assim, continuar querendo, né? Versos 20, né? Não pararam de adorar os demônios. Não pararam de adorar os ídolos de ouro, prata, bronze, prata, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da imoralidade sexual e dos seus roubos. Daí, irmãos, o que pode se fazer? Tá bom? Nós vamos parar aqui hoje, né? Final do capítulo 9. Amanhã continuamos a partir do 10. Fala do anjo, do livrinho, e vamos acabar até a 7ª trombeta, se Deus quiser. Né? Mas eu quero que apenas você já tenha uma perspectiva diferente dessa leitura. Porque quando você lê isso aqui, fala, meu Deus, mas como Deus é mau, né? Olha quanta coisa ruim Deus está mandando sobre a terra, sobre o mar, sobre as pessoas, não sei o que. E Deus não está fazendo nada mais do que respondendo às nossas orações. Por isso, irmãos, não cesse de orar. Não pare de orar. Mas se eu pudesse te dar uma orientação, ora pedindo misericórdia, ora pedindo, clame a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia, porque a hora que a coisa começar a vir mesmo, isso aí que está acontecendo, irmão, é só fichinha, viu? A hora que começar, você está vendo, não se safa terra, não se safa mar, não se safa rios, não se safa firmamento, luminares, não se safa homens, tá? Ou melhor, os homens se safam por 5 meses, né? Aqueles que não têm o sinal de Deus. Né? Porque o que estão falando de Deus não pode tocar, esse está, né, guardado, tá? Para que tenham misericórdia, para que vejam as pragas e se arrependam, mas você vai ver que eles não vão se arrepender, tá? E infelizmente vão ter que sofrer a condenação que eles mesmos estão plantando. Porque veja bem, até o mal que está se levantando aqui, irmãos, né, tem a ver com aquilo que quem que cultivou esse mal? Falamos sobre o cultivo ontem. Quem cultivou esse mal? Foi quem adora, quem idolatra. Eles são fortalecidos por isso. Então, quer dizer, eu falo assim, sequer o demônio pode deixar de entregar o que foi lhe encomendado. Porque as pessoas que adoram a ídolos estão encomendando algo para eles, eles têm que entregar. Que é o quê? É o que eles produzem. O que eles produzem? Destruição. Lembra que o chefe lá deles é o Abidom, né? O Apolion, tá? Que significa destruidor, é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Deus abençoe você, que Jesus te cubra com o sangue de Jesus, você, sua casa, sua família. Deus abençoe você. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós nos amamos e eu oro para que você esteja abençoado, guardado e protegido. O meu beijo a todos vocês.